Oi pessoal, para esse vídeo nós escolhemos um problema simples de geometria analítica que envolve em especial a equação de reta, paralelismo e perpendicularismo. O enunciado é o seguinte: dada a reta 3y mais 2x menos 4 igual a zero, determine uma paralela por P 3, 2, uma perpendicular por Q menos 2, 4. Então basicamente a gente tem uma reta dada e nós queremos achar outras duas retas que satisfazem essas condições. Para melhor proceder com condição de paralelismo e perpendicularismo, a primeira coisa que eu quero observar com você é a reta aqui foi dada na sua equação geral. Nós chamamos essa equação desse jeito de equação geral. E uma forma mais simples de você obter características importantes é você passar essa reta para a equação reduzida. Vou te mostrar já por quê. Vamos começar a nossa solução aqui. Então, nós temos 3y mais 2x menos 4 igual a zero. Para você passar isso para a equação reduzida, basicamente o que você tem que fazer é isolar a variável y. E aí a equação da reta vai ficar uma equação do tipo y igual a ax mais b. Vejamos. Se você passar tudo ali para o outro lado, deixar menos 2x mais 4 igual a 3y, já é o primeiro passo. Depois você pode dividir os dois lados da equação pelo 3, que está aqui. E aí você vai obter y igual a menos 2 terços de x mais 4 terços. E aí você chegou naquilo que a gente chama de equação reduzida. Nota que ela é exatamente y igual a um número, a, x mais outro número, chamamos de b. Então, nesse caso, o a dessa reta é exatamente menos 2 terços. E o b dessa reta é 4 terços. Esses coeficientes são chamados de coeficiente angular da reta, o que multiplica a variável x, e coeficiente linear da reta, o coeficiente que fica independente. E por que eles são importantes? Por que é mais importante você colocar assim? Porque, bom, o coeficiente angular da reta te indica a inclinação, a declividade que essa reta tem. Aqui no caso vale notar que ele é negativo, então já dá para saber que essa reta é decrescente. Nós vamos fazer um esboço agora. E esse coeficiente aqui independente, o coeficiente linear, ele indica precisamente onde a reta corta o eixo y. E por quê? Porque quando x for exatamente igual a zero, o y vai ser esse valor. E quando x é zero, é justamente onde a reta corta esse eixo, ou seja, qual a altura que ela está ali no eixo y. Então, para a gente desenhar um pequeno esboço aqui, rapidinho, eu vou colocar já aqui, ó, o ponto 4 terços, porque eu já sei que é onde a reta corta o eixo. Então, vou colocar aqui 4 terços. E depois vou colocar a reta com uma declividade, com uma inclinação negativa, decrescente, porque eu sei que o coeficiente angular é menos. Pronto. Mais ou menos aqui no meu esboço. O coeficiente angular dela é menos 2 terços. Vamos entender agora, pelo menos na visão geométrica, inicialmente, o que o problema está pedindo. Dada essa reta, que é a reta dada, ele quer uma paralela pelo ponto P 3, 2. Então, vou desenhar aqui quem é o ponto P inicialmente. Vou colocar aqui o ponto 3. E aqui o ponto 2. E vou fazer aqui, ó, esse daqui é o ponto P. O ponto 3, 2. Claro que passando por esse ponto, existe uma outra reta que é exatamente paralela a essa reta laranja, que é a reta dada. E é essa que a gente quer determinar, quer dizer, a gente quer determinar a equação da reta que é paralela. Para determinar a equação de uma reta paralela, basicamente você tem que saber duas coisas. Primeiro, como encontrar a equação de uma reta. Bom, como que você encontra a equação de uma reta? Você precisa ter um ponto P da reta e você precisa simplesmente fazer a equação que muitos chamam ioiô, mi-xoxô. E quais são os elementos dessa equação? Ora, o ponto x0 e y0 é um ponto da reta, que no caso você tem, que é o ponto P. O ponto P 3, 2. Então, o x0 nós vamos colocar 3 e o y0 nós vamos colocar 2, quando a gente for montar a equação. E o m é quem? O mi que você chama. Esse m é justamente o coeficiente angular da reta procurada. Você fala, professor, mas eu tenho um ponto que é o ponto P que foi dado, que é o ponto 3, 2. Veja que você não deve colocar o 3 e o 2, né? O 3 é o x, o par ordenado, e o 2 o y. Mas como que eu vou saber o coeficiente angular? E entra a condição de paralelismo. Se a reta é paralela, o coeficiente angular, os coeficientes angulares de duas retas paralelas têm que ser iguais.
Então, esse coeficiente angular da reta procurada tem que ser exatamente o coeficiente angular da reta que foi dada. Eles são iguais. Então, exatamente com esses números, sabendo esses dados, a equação da reta que a gente está procurando vai ficar y menos 2 igual a menos 2 terços, o coeficiente angular, que vai ser igual ao da outra reta por eles serem paralelas, x menos o 3. Então essa aqui já é a equação. Só para a gente deixar ela de uma forma mais bonita, mais simples de se ver, eu vou distribuir aqui e vou colocar y menos 2 igual a menos 2 terços de x. E aqui quando você distribui, cancela, dá menos com menos 1, menos 2 com menos 1, mais 2. E passo esse menos 2 somando, e nós vamos ter y igual a menos 2 terços de x mais 4. Essa é a equação da reta que nós estamos procurando, paralela à reta dada e que passa por P. Vamos tentar fazer um esboço, só para a gente notar bem. A gente viu que é menos 2 terços de x mais 4, ou seja, a reta tem que passar aqui pelo número 4 no eixo y, né? Então esse número aqui é o número 4. Eu vou desenhar aqui então, esboçar pelo menos, a reta que a gente está encontrando. Tá aqui. A reta paralela passando por P. Essa é a reta que a gente procura. Tá bom? Então basicamente a gente só achou a equação reduzida da reta, comparou o coeficiente angular e usou a equação ali para a reta para achar essa paralela. E vamos agora para a letra B, em que a gente quer determinar a equação de uma perpendicular pelo ponto Q menos 2, 4. Então, primeira coisa, eu vou colocar o ponto Q aqui. Aqui eu vou colocar o menos 2. E aqui nós já temos o 4. Então, basicamente, é esse ponto aqui no meio. É o ponto Q. E é simples ver geometricamente que, bom, você tem uma série de perpendiculares à reta dada. No caso, as duas retas, porque essas já são paralelas. Mas é claro que passando por esse ponto Q só tem uma. E é por isso que a gente consegue determinar. Então, eu vou fazer aqui a perpendicular que a gente está querendo, por cima aqui desses números todos. Vou desenhar assim. Tem uma perpendicular à reta que passa por Q. E o que a gente quer é determinar a equação dela. Então, nós vamos passar para quê? Para a equação da reta novamente. Veja que um ponto da reta já foi dado, ao menos 2, 4. Eu vou colocar aqui o que provavelmente você já conhece, o Yomi Shosho. Eu vou colocar o ponto menos 2, 4 aqui, ó, no lugar do x0 eu vou colocar o menos 2 e no lugar do y0 eu vou colocar o ponto 4. Veja que x0 e y0 são as coordenadas de um ponto que você já sabe que está na reta. E o que fica faltando? Exatamente o coeficiente angular. E a informação que você precisa para fazer o coeficiente angular dessa reta é simplesmente saber que, como ela é perpendicular a essa de cima, o produto dos coeficientes angulares de duas retas que são perpendiculares tem que dar menos 1, sempre. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai fazer o produto de m com menos 2 terços igual a menos 1. Outra forma de dizer isso é dizer que o coeficiente angular é o oposto inverso do outro. Veja que aqui, então, o seu m, da reta que você está procurando, você vai cancelar o sinal de menos e vai passar multiplicando, vai dar exatamente 3 meios. Claro, se um é menos 2 terços, o oposto inverso é mais 3 meios. E aí, basta você, então, escrever a equação como ela vai ficar. Ó. Y menos 4 igual a 3 meios, que multiplica x menos menos 2. Cuidado com esse sinal, porque a coordenada do ponto é menos 2, e na equação aparece x menos x0. Então, vai ficar x menos menos 2, que é o que está aqui. Ok? Para a gente escrever isso de uma forma melhor, eu vou colocar y menos 4 igual, e vou distribuir aqui 3 meios de x. Esse menos com menos vai dar mais 2, e multiplicado por 3 meios vai dar mais 3. E agora eu vou passar esse 4 para cá e escrever a equação reduzida da reta que está sendo procurada, que é 3 meios de x mais 7. Está aqui a equação. Entre outros problemas que você poderia tentar resolver, é achar, por exemplo, onde essas retas todas interceptam o eixo x, igualando o y a 0. Mas isso eu vou deixar para você fazer sozinho, num momento posterior a você entender como você determina essas equações. Ok? Eu espero que tenha ficado tudo claro, que você tenha entendido mais ou menos sobre paralelismo, perpendicularismo
e possa achar várias equações de retas e praticar bastante. Obrigado pela atenção e até a próxima.